Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é tornar as professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professora de Referência. Eu tenho acompanhado muitas alunas, seguidoras, e eu sempre pergunto para elas, né? Que tipo de atividades você está oferecendo para essa criança com deficiência intelectual? Porque algumas reclamam que a criança não tem atenção, outras que a criança tem muita resistência em fazer a atividade. Então, eu sempre pergunto, né? E aí, as respostas que vêm, elas são respostas muito parecidas. E o que eu percebo é que muitas dessas profissionais, professoras, psico, neuro, até mãe, né? O que tem acontecido? Elas têm cometido sempre os mesmos erros. Sempre os mesmos erros. E aí eu chego à conclusão que é por isso que essas crianças com deficiência intelectual não estão se alfabetizando. E aí eu fiquei pensando, você, né, que não conversou comigo, também pode estar cometendo os mesmos erros. Então, hoje eu vou falar exatamente disso, de 3 erros mais comuns na alfabetização de criança com deficiência intelectual. E pode ser que você esteja cometendo esses erros, tá? Agora, eu quero deixar claro o seguinte, a alfabetização da criança com deficiência intelectual não está acontecendo provavelmente porque as atividades que você utiliza são atividades que não ativam o lado certo do cérebro, porque o cérebro tem um lado próprio para a alfabetização. E as atividades que você pode oferecer, né, que você está oferecendo, estimulam o lado errado do cérebro, sabia? Vou contar tudo isso hoje. Então aqui, ó, fique do começo ao fim, que tem muita coisa boa no nosso encontro de hoje. E eu quero começar falando do primeiro erro. O primeiro erro que você pode estar cometendo ao tentar alfabetizar uma criança com deficiência intelectual é tarefas desse tipo, com pontilhado, certo? Então, aqui vamos nos deter ao pontilhado, né? Aqui, ó. Então, vamos analisar nesse primeiro momento esse tipo de atividades. São atividades de cobrir pontilhado, mas olhe bem para essas atividades aqui. Esse tipo de atividade é o tipo de atividade que eu mais recebo como exemplo usados para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Provavelmente, essas atividades você encontra na internet, que elas são gratuitas, né? Usar esse tipo de atividade não tem evidências científicas que funciona para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Não tem nenhum artigo científico, nenhum livro que fala que fazer pontilhado ajuda na alfabetização. E o que eu vejo é muitas mães, professoras, psicopedagogas, professoras do AEE, professoras iniciantes, usam essas atividades na esperança de que a criança com deficiência intelectual aprenda a ler e escrever. Ou, né, que memorize o formato das letras, ou mesmo melhore a sua letra. Algumas profissionais, especialmente da escola, usam atividades desse tipo como sinônimo de adaptação curricular. O gurizinho está lá no 5º ano, não sabe ler ainda, não se alfabetizou, né? E aí dá atividades adaptadas. Pega lá no 1º ano, que o 1º ano também está fazendo esse tipo de atividade. Então pega lá. Aí, gente, olha só, nós cometemos um erro gravíssimo, que eu nem vou entrar aqui no detalhe da adaptação, mas eu vou entrar mais a fundo na questão dos pontilhados. Quero dizer para você que a escrita espontânea não se origina do pontilhado. O que é
A escrita espontânea é quando você faz um ditado, por exemplo, e a criança pega o seu lápis e escreve a palavra do modo como compreendeu. Então, a escrita espontânea não se origina de fazer pontilhados de letras, de fazer pontilhados de palavras ou fazer pontilhados de desenhos. Essas atividades não dão certo para aquilo que a gente mais quer. O que você deseja é dar um passo em direção à alfabetização das nossas crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH, dislexia, né? Síndrome de Down. Só que essas atividades não dão certo. Elas não vão alfabetizar a sua criança. E mais, como essas atividades elas são muito maçantes, sem significado, repetidas, porque a criança tem que fazer várias vezes a mesma letra. E assim, ó, por mais que você capriche no designer, né, no colorido, mesmo assim, essa atividade não dá. Por mais que você deixe colorido, bonito. Então, assim, ó, se você quer alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, não use esse tipo de atividade. Sua criança precisa compreender os sons das letras. Ela precisa pensar sobre os sons das letras. Então, pare de fazer esses pontilhados. Isso não ajuda em nada o processo cognitivo. E uma coisa que eu vou dizer, se você é uma professora recém-formada, nunca faça isso, porque essa é uma mania que algumas professoras que já estão há algum tempo fazem. Professora recém-formada, nunca faça isso com as suas crianças com deficiência intelectual. Se elas estão na educação infantil ou nos anos iniciais, passe longe de atividades do pontilhado. Se afaste desse tipo de atividade. Olha, eu não uso esse tipo de atividade nem para trabalhar de forma lúdica ou brincadeira. Tem atividades muito mais prazerosas que dá para trabalhar a coordenação motora fina. Então, não vale a pena investir a sua energia pegando atividades da internet de pontilhado e colocar a sua criança com deficiência intelectual para fazer. Não faça mais isso, certo? Agora eu quero que você pense um pouco como o cérebro funciona para aprender a ler. Então, veja bem, o cérebro, ele recebe um estímulo na área chamada occipital. Esse estímulo tem que ser sonoro. Tem que ser sonoro. E vai para a região temporal do lado esquerdo, onde a gente tem a caixa cerebral de letras. E a caixa cerebral de letras, ela distribui em 3 circuitos diferentes. Um do significado, outro da pronúncia, outro da articulação. Então, se nós temos essa compreensão de que o processo de alfabetização, a compreensão da leitura, se dá no hemisfério esquerdo, numa região específica, eu te pergunto, de que forma essa atividade de pontilhado vai contribuir com a alfabetização? Quando eu falo essa região do cérebro, é porque a neurociência já comprovou isso. Nós temos um cientista famosíssimo francês, que é Stanislas Dehaene. Dehaene, ele mapeou o quanto o estímulo sonoro é responsável pela leitura e compreensão dessa leitura, articulação dessa leitura, pronúncia. Então, não tem que questionar. Aqui, o que eu trago para vocês é tudo com evidências científicas. Certo? Então, é isso. Porque essa história que cada um diz uma coisa, é porque quem disse, cada um desse que disse uma coisa, não trouxe o que nós temos hoje de base científica da neurociência ou da mediação cognitiva. Então, esse tipo de atividade aqui, de pontilhado, não é suficiente para a aprendizagem da leitura. Em primeiro lugar, porque não ativa o lado esquerdo, que a criança precisa para aprender a ler. Esse tipo de pontilhado é entendido pelo cérebro como um desenho. Está aqui o visual, como um desenho.
e ativa o lado direito, que não é responsável pela alfabetização, e sim pela compreensão das imagens. Então, essas letras de pontilhado, elas são compreendidas pelo cérebro como imagens, desenhos. E os desenhos podem ser copiados, não é mesmo? Então, a criança vai fazendo o G, o G, o G. E em segundo lugar, porque esse tipo de atividade de cobrir pontilhado só serve para desenvolver a coordenação motora fina. Mas, gente, tem tantas outras atividades. Por exemplo, né, aquela de os furinhos para colocar, né, a agulhinha ali, o alinhavo que chama. É uma atividade divertida, que não precisa usar o pontilhado. Então, tem outras atividades, por exemplo, você trabalhar com pincel. Olha, eu tive um aluno que a mãe dele falou assim, teia, e ele pegava a caneta assim, ó, para escrever. Muito comum, né? E aí teve um dia que eu estava enchendo balões na escola, e ele perguntou para mim, eu também quero. Eu disse, olha, mas para isso você vai ter que segurar o balão desse jeito, para o balão não fugir. E ele encheu mais ou menos comigo uns 50 balões. Então eu vi que ele tem uma pinça maravilhosa. Maravilhosa. Aí depois eu comprei um adaptador, né, de pinça. Isso foi apresentado para a turma inteira. Todo mundo experimentou, ele experimentou, e depois nós fomos tirando esse adaptador. E hoje ele escreve normalmente, tá? Então, eu não precisei trabalhar coordenação motora fina de pontilhado com a pinça. Eu trabalhei com outro jeito, de encher balão. Encher balão. Pronto. Então, assim, ó, você tem que compreender que atividades de pontilhado, de cobrir pontilhado, só serve para desenvolver coordenação motora. E aí nós temos uma coisa gravíssima que ocorre. Essa criança se torna um copista. Começa a copiar tudo, mas não sabe ler nem escrever. Ou seja, a criança com deficiência intelectual não percebe que o som serve para ler, o som que a gente fala serve para ler, serve para escrever. Por quê? Porque você estimulou o lado errado do cérebro e ela se tornou uma copista. Eu quero que você me diga agora quantas crianças copistas você conhece lá da sua escola. Sabe por que elas se tornaram uma copista? Porque fizeram pontilhado, muito pontilhado, estimularam o lado direito do cérebro e não esquerdo. E aí a sua criança com deficiência intelectual que tem um potencial para ser desenvolvido, né? O uso do pontilhado atrapalhou esse desenvolvimento e ela se tornou uma copista. Você tem que colocar a sua energia em aprender estratégias que vão otimizar o potencial de alfabetização que essas crianças com deficiência intelectual têm. Eu sei que assim, ó, eu sei de todo o seu esforço de ir para a internet, todo o seu carinho e dedicação em deixar essa atividade mais colorida, né? De preparar essa atividade. Mas você tem que saber que essa atividade de pontilhado só ajuda a sua criança a se tornar uma copista. Então não faça isso. O máximo ela vai ter uma letra boa, copia tudo do quadro, chega lá no 5º ano, ela copia toda a matéria do quadro, mas não consegue responder nenhuma prova. Não consegue responder nenhuma questão do livro. Ela recebe um rótulo, né? O malandro, que não quer fazer. O preguiçoso, que não quer fazer, que não quer responder. O que só tira 0 na prova. Gente, é triste essa realidade, mas eu tenho certeza que o pontilhado contribuiu. Há quanto tempo você tem usado esse tipo de atividade com as suas crianças com deficiência intelectual e elas ainda não se alfabetizaram? Olha, com todas as informações que eu dei para você sobre as atividades do pontilhado, eu tenho certeza que agora você está começando a entender por que a sua criança com deficiência intelectual ainda não consegue ler.
Hoje eu vou mostrar 3 erros, e esse do pontilhado é o primeiro. Professoras que já estão há algum tempo trabalhando, eu quero dizer para você o seguinte, que as nossas crianças com deficiência intelectual hoje, elas estão na escola sem ajuda. Sem ajuda. E as práticas que são oferecidas a essas crianças são práticas que são pautadas na crença na incapacidade, na crença na deficiência. Então, como meu aluno é deficiente, eu vou dar essa atividade para ele, para quê? Para preencher o tempo dele na escola. Então, eu faço até em caderno bonito, põe até capa. E ele fica o dia inteiro fazendo esse tipo de atividade. Agora, vamos para o segundo erro. O segundo erro que muitas professoras e mães cometem ao tentar alfabetizar uma criança com deficiência intelectual é usar o nome da letra. O nome da letra. Eu vou falar o nome da letra do meu nome. I-Z-A-B-E-L. Falou o meu nome? Não. I-Z-A-B-E-L. Não. Mas mesmo assim, sem significado algum, você força a criança a aprender a ler usando o nome das letras. Sabe aquele alfabeto que você coloca lá na parede da sua sala? Que é assim, A de abelha, B de boca, C de casa, D de dado, sabe? Ele não é o ideal. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o G da galinha, né? O G da galinha. E a professora fala, olha, agora essa letrinha aqui é do G da galinha. Sabe o que esse alfabeto ensina? Essa relação, né? Usando o nome das letras, só ensina o nome das letras. Não ensina mais nada. E aí você fala o nome das letras, relaciona o nome das letras com palavra, o A de abacate, o B de boca, o C de casa. E aí, além do desenho, você pode fazer a correspondência, né, da letra, para aprender, às vezes até do nome. Ó, galinha. Então aqui tem tudo, né? Aqui, na verdade, essa tarefa aqui é um combo de erros, ok? Um combo de erros. Trabalha o nome da letra, relaciona o nome da letra com um desenho, onde esse nome de letra não aparece. G. Onde é que aparece na palavra galinha? Onde é que esse som G aparece na palavra galinha? Não aparece. Não aparece. Então, além da palavra, tem um desenho que faz a correspondência também. Parece que facilita, não é mesmo? Mas sabe o que acontece aqui? Com essa tarefa aqui, você ativa o lado direito do cérebro. Novamente. Novamente. O nome da letra, quando ele é relacionado com um desenho, ele ativa sempre o lado direito do cérebro. Como se fosse uma imagem. Sem compreensão do valor sonoro. Porque as letras do alfabeto, as consoantes, elas têm um nome e um som, que é diferente do nome. Então, C. Não, vamos pegar o G. O G é nome, mas o som é G, 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 de galinha. Então, não é o G da galinha, é o G, galinha, é o G, 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 G. Olha, eu vou dizer para vocês. Quando você apresenta o alfabeto desse modo, nós estamos ensinando o nome da letra e não o som da letra. E esse é um problema seríssimo. Olha, uma criança com TEA, quando escuta a professora dizer o G da galinha, que o TEA, ele mapeia tudo, você sabe, né? Tem que estar tudo com muita lógica, muito literal. Então, assim, ele pensa G de galinha. Galinha. Onde está o G de galinha? Não tá, né? Não tá. Isso não tem sentido. Então, uma criança com TEA, ele faz o mapeamento dos sons de uma palavra para poder ler. E aí você ensina o nome. Relaciona com a palavra, relaciona com o desenho. Só que para criança com TEA, esse nome de letra não existe na palavra galinha.
E aí ele não vê sentido em ler, em fazer essa tarefa. Aí a desculpa é, não faz a tarefa, tem resistência em fazer a tarefa. Tem resistência em fazer a tarefa. Também ele não conseguiu ver a coerência, a lógica que você atribuiu a esse G fazer parte da palavra galinha. Muitas vezes, muitas, na grande maioria, o nome da letra não corresponde ao som que a letra faz. No caso das consoantes, aliás, no caso das vogais, tudo bem, o nome e o som são os mesmos. No caso das consoantes, algumas consoantes que a gente trabalha depois, né? Aí ela vai ter o som igual ao nome, tipo C de cebola. Tem. Mas isso a gente trabalha depois da criança já tá indo para a fase alfabética, certo? Antes, a gente trabalha o C como K, o G como G, muito parecido. Né? Agora eu quero que você pense, veja também, vamos ver se eu fiz, talvez fique espelhado para alguém, mas assim, ó, essa letra G, ela tem um nome, que é G, e ela tem um som, que é G. Daí a criança não entende quando você pede para ela juntar, ó, G com H, G com H. Na verdade, a criança vai entender um pouquinho diferente. Ela vai entender G com A, GA. Isso é muito complicado para ser compreendido pela criança com deficiência intelectual por causa do nível de abstração exigido. Porque tem som demais. É som demais que aparece nessa junção. A maioria das professoras, né, ensinam assim o nome da letra. Por isso que tem mãe que diz o seguinte, olha, a minha criança com deficiência, ela sabe o nome de todas as letras, mas ela não sabe juntar. Lógico, não se junta nome de letra. G com A dá GA, não dá H. Então não se junta nome de letra. Isso ocorre porque muita gente, né, muita gente aprendeu desse jeito. Só que as pessoas que aprenderam desse jeito não têm deficiência intelectual. Aqui nós estamos trabalhando uma criança com deficiência intelectual. Olha, a escola faz assim, ó. G com A dá H. G com A dá H. É isso que o teu cérebro capta. É isso que o cérebro da nossa criança, com TEA, por exemplo, capta. G com A dá H. Olha aí. Inclusive, tem sala de aula que canta. G com A dá H. G com E dá G. G com I dá G. G com O dá Go. Canta. Canta isso para a criança decorar. E a criança vai compreendendo isso aqui, ó. G com A dá H. Aí, você vai pedir para a criança ler, né? Vai pedir para ela ler. O que está escrito aqui? Mostra a sílaba, né? Aí você mostra a sílaba. Aí você mostra a sílaba, lê para mim. Aí ela começa. G com A dá H. Ah, muito bem. Só que, olha o que ela está decorando. Olha o que... G com A dá H. Gente, isso é muito complicado. Essa forma de pensar atrapalha a criança na hora da leitura. Que na hora da leitura ela vai começar. G com A dá H. Deixa eu botar mais aqui. Vamos pensar. Gato. G com A dá H. T com O dá TO. O que está escrito aqui? E ela não sabe. E ela não sabe. Esse tipo aqui, esse erro de trabalhar o nome da letra, acaba provocando no cérebro um excesso de sons. Há um excesso de sons para a criança compreender a palavra lida. E esse erro causa uma sobrecarga de sons no cérebro. E essa sobrecarga acontece no lado esquerdo. Aí a criança não consegue compreender a pronúncia, o significado e a articulação.
Eu quero te perguntar, se a sua criança com TEA, TDAH, síndrome de Down, está ficando concentrada num tipo de atividade como essa? Ela consegue abstrair no nível que ela compreende que G com A dá H e T com O dá TO, e isso forma a palavrinha gato? Para as palavras simples, de tanto você repetir, pode ser que ela consiga, né? Mas por palavras novas ela não vai conseguir. Então, chegou a hora, se você está fazendo atividades com o nome da letra, chegou a hora de você parar de fazer esse tipo de atividade. É por isso que você trabalhou o ano inteiro com a criança com deficiência intelectual e ela não aprendeu, ela não evoluiu, ela não aprendeu a ler. Então, chega de perder tempo, o tanto tempo seu, né, o seu tempo, porque para mim é frustrante trabalhar com uma criança e não ver a evolução dela, porque os pais ficam cobrando, né? E o tempo também da nossa criança com deficiência intelectual. E para mim, eu digo uma coisa, não importa a idade, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser adolescente com deficiência intelectual. Não importa, se você utilizar a abordagem correta, não cometer esses erros, você vai alfabetizar essa pessoa, tá? Agora, você tem que imaginar o esforço que o cérebro faz para retirar o excesso de sons da palavra gato, por exemplo. Né? O excesso, olha o palavrão, G com A dá H, T com O dá TO. Olha quanta informação sonora. Olha, essa é uma informação sonora que o nome da letra traz e que ela é desnecessária para o cérebro entender e ler a palavra gato. Para ler a palavra gato, você basta 4 sons. G, A, T, O. 4 sons. 4 articulação de boca. 4 pronúncia. E que quando estão juntas, elas dão um significado para a palavra gato. Olha, um autor brasileiro que é maravilhoso, que é Fernando Capovilla, professor de neuropsicologia da USP, especialista em distúrbios da comunicação e linguagem. Ele afirma que, para nós, que ele fez uma pesquisa com mais de 115 mil trabalhos científicos publicados em revistas científicas, tese de doutorado, dissertação de mestrado, certo? Isso a gente chama que são evidências científicas. Esses trabalhos, eles já comprovaram que quando você usa o nome da letra, a criança não aprende. E esses mesmos trabalhos, eles afirmam que você, usando os sons das letras, você consegue alfabetizar as crianças com muita facilidade. Então, gente, não use mais o nome da letra para alfabetizar a criança com deficiência intelectual. Use os sons. Só que eu vou dizer para você, o som pelo som, ele ajuda, mas essa criança, ela precisa ler, escrever, interpretar e compreender. Aí, as professoras de referência, elas usam a mediação cognitiva, que é uma forma onde a gente ensina a criança a pensar. A pensar. Então, hoje a neurociência traz todas essas evidências científicas, não é mesmo? Teoricamente, junto com a mediação cognitiva, que é uma prática, é uma estratégia prática, você faz com que a criança realmente aprenda a ler, a escrever, a interpretar e a compreender. Por isso que alfabetizar uma criança com deficiência intelectual usando o nome das letras é um erro e que acaba prejudicando todo o processo cognitivo. Você dificulta ao invés de ajudar na alfabetização. Agora, nós vimos um erro que foi o pontilhado. O segundo erro, usar o nome das letras. E o terceiro erro é fazer a relação entre a palavra e o desenho. Às vezes, para facilitar
você usa isso, né? Ou mesmo usa, faz no quadro, né? Faz no quadro, faz na tarefa. As nossas apostilas e livros didáticos no Brasil, elas utilizam realmente o desenho e a palavra. Então, por exemplo, lata, aí tem uma lata, pato, tem um pato, gato, tem um gato. Essa relação, ela vai estimular só o lado direito do cérebro, porque quando a criança olha a palavra gato, e de tanto ela relacionar a palavra gato, a palavra inteira, com o desenho, o cérebro do lado direito percebe aquela palavra como um desenho. E isso ajuda a criança a memorizar aquela palavra. Então, tem crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com TEA, que estão sendo alfabetizadas pela palavra inteira e a relação da palavra com o desenho. E aí, elas são capazes de memorizar de 30 a 50 palavras. E isso dá a impressão que elas estão lendo, porque elas começam a ler gato, pato, sapo, cama, lama, maca, jaca. Só que elas não evoluem, porque todas essas palavras ela não aprendeu a ler, ela memorizou. Ela memorizou. Por isso que tem mãe que diz assim, ela sabe ler palavrinhas com 2 sílabas, mas não sabe ler palavras maiores. Não sabe ler sílabas simples. Na verdade, a sua criança nunca aprendeu a ler, ela aprendeu a memorizar as palavras. Por isso que trabalhar o desenho com a palavra inteira dá falsa impressão que a sua criança sabe ler. E você fica toda feliz. Mas, na verdade, ela não evolui. Ela não evolui. Então, ela não aprendeu a ler. Porque quando a criança aprende a ler, ela lê tudo. Sílabas simples e sílabas complexas. Então, gente, olha, minha recomendação, não use mais esse tipo de tarefa para alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Eu imagino o quanto é frustrante trabalhar o ano inteiro e ver que a criança não evoluiu. Agora, uma certeza eu te dou, ela não evoluiu, não foi por causa da deficiência. Porque a deficiência não é o limite. Não é o limite. A mediação cognitiva, ela tem várias evidências científicas de que o ato mental, ele é dividido em 3 partes. A entrada da informação, a elaboração da informação e a saída da informação. Se na entrada da informação você trabalha o silabário, trabalha a relação da palavra inteira com o desenho, trabalha o nome da letra, que tipo de ideia de elaboração essa criança vai ter e que resposta ela vai ter? Ela não vai ler na resposta. Ela não vai compreender esse processo. Por isso que as professoras de referência utilizam esse mecanismo, né? Então, a gente dá uma entrada da informação correta, clara, precisa, faz a criança ter uma ideia de como se lê, como se escreve, como se interpreta, como se compreende, e aí isso vai dar uma resposta mais coerente. Em poucos meses, tem crianças que se alfabetizam em poucos meses. Por quê? A vantagem da alfabetização mediada, que a gente chama, né, é que você estimula direto o hemisfério esquerdo. Porque todos nós já se alfabetizamos usando pontilhado, nome de letra, né? Só que atingiu todo o lado esquerdo e nós transferimos para, o lado direito e nós transferimos para o esquerdo. Agora, uma criança com deficiência intelectual não consegue fazer esse processo. Aí ela não compreende. Então, o que a mediadora faz, né? O que uma professora de referência aprende a fazer? Aprende a estimular o lado esquerdo do cérebro. E aí, a gente tem resultados maravilhosos. Resultados que a gente nem esperava. Olha, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. E eu agradeço muito a participação de todas. Tá? Um beijo grande e até nosso próximo encontro.